A gente já abre essa edição falando que os governadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Mato Grosso pediram a revogação do decreto do governo sobre o uso das forças policiais. Em nota conjunta e manifestações públicas, Tarcísio de Freitas, Cláudio Castro, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Mauro Mendes afirmam que a medida só beneficia a ação de facções e pune os agentes que diariamente arriscam suas vidas em prol da sociedade. O texto do Planalto determina que os policiais só utilizem força e armas de fogo apenas como último recurso em caso de risco pessoal. Segundo os chefes dos executivos estaduais, as normas são arbitrárias e interferem na política de segurança dos estados. Por isso, eu já começo, então, abrindo os comentários, sendo bem cavalheiro, com Mônica Rosenberg, para falar sobre esse assunto. Muito boa tarde. Boa tarde, David. Boa tarde você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Pois é, virou uma grande briga política com governadores de um lado e de outro se posicionando a favor e contra um decreto que é absolutamente desnecessário. É um decreto que não resolve o problema, é um decreto que diz aquilo que já está colocado. Eu tenho certeza que se nós olharmos os manuais de treinamento das nossas polícias, todos esses princípios que estão ali, do bom senso, da prudência, de usar a arma como último recurso, tudo isso já deve estar colocado. Então, é um decreto que veio para criar uma narrativa de que o governo federal está resolvendo o grande problema da segurança, sem resolver nada, e sim, de uma forma inconstitucional, interferindo numa área que é de competência dos estados. Qual é a pegadinha aí? É que existe uma regulação internacional, existe o acordo da Costa Rica, né? Nós somos signatários do acordo da Costa Rica e esse decreto supostamente vem regulamentar o que está disposto ali. Nesse caso, poderia sim ser federal. Mas, de novo, um decreto que não resolve e vai virar essa guerra de narrativas entre os governadores. Detalhe, uma coisa muito positiva nesse decreto, a obrigatoriedade de treinamento para que esses policiais possam reagir no reflexo da forma que se espera deles. Agora, Rodolfo, os governadores, eles até mesmo assinaram essa carta conjunta porque dizem que os estados podem perder a autonomia por meio da determinação do governo federal. Você acredita que realmente isso pode acontecer? Olha só, boa tarde, David. Parabéns pelo penúltimo dia você conosco aqui na bancada de Linha de Frente. Então é um privilégio estar com vocês aí em casa também. Muito obrigado pela sua audiência. Olha só, os estados, o governo deve ser autônomo. E dentro do artigo 37 tem o lance da transparência também. Então, vou sintetizar aqui o meu pensamento para ficar claro, tá? Os estados têm que ter autonomia sobre os seus comandos. Esse decreto, no antepenúltimo dia do ano, não vai servir para nada. E me causa estranheza, por exemplo, os governadores que assinaram esse decreto. Por exemplo, a Fátima Bezerra, do governo do Rio Grande do Norte. Vou me atentar aqui ao Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, que tem o estado mais violento do nosso país. Não é à toa que os governadores, por exemplo, Tarcísio de Freitas, Cláudio Castro, Romeu Zema e Ratinho Júnior, não entenderam esse decreto, porque, de fato, não quer dizer nada esse decreto, não vai ajudar em nada. A polícia, a gente está falando só da polícia militar, mas a polícia civil no Brasil, por um todo, está sucateada. Sucateada, essa é a palavra. Tem que investir em treinamentos, tem que investir em armamentos. Olha só, hoje a facção criminosa PCC anda muito mais bem armada do que a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Por que não fecham as fronteiras? Aí eu vou parafrasear aqui o delegado Palumbo, que hoje no Morning Show falou justamente sobre isso. Por que não fecha as fronteiras? Porque o Brasil, por exemplo, não produz cocaína. Por que essa cocaína é chega no Brasil aqui de uma forma fronteirística? E por que não fecha essas fronteiras? Por que não há uma fiscalização maior nessas fronteiras? Nós sabemos que o maior exportador aqui, né, de armas para o Brasil é a fronteira com o Paraguai. Por que não há uma fiscalização mais assertiva em cima disso? Por que chamar a atenção para um decreto vindo do escalão maior? Isso não faz sentido para a gente aqui. O governo precisa da sua autonomia, David. Boa tarde, David. Boa tarde a todos que nos acompanham, também aqui os colegas da bancada. E realmente esse aqui é uma questão muito séria e eu concordo tanto com a Mônica quanto com o Rodolfo, com aquilo que foi trazido, e do perigo, né, e da invasão que a gente está vendo aqui das competências. Mas é importante a gente tentar olhar para também o que está por detrás dessa articulação.
E eu acho que um dos elementos que vem trazer um pouco dos bastidores, que a gente numa primeira vista ali a gente não consegue ver, é o fato de nós termos aí uma união dos governadores do Sul e Sudeste em oposição aos governadores do Norte e Nordeste. Então nós temos, tradicionalmente, os governadores Norte e Nordeste, óbvio que existem ali sim algumas exceções, mas são muito alinhados ao governo federal. E os do Sul e Sudeste hoje também estão aí não só no espectro político, mas também na articulação política de outro lado aí do campo. Nisso tudo a gente consegue ver o quão político é essa decisão. O perigo que a gente tem aqui com esse decreto é justamente o precedente que isso cria. Vamos lembrar que recentemente a gente teve também uma sugestão por parte do Ministério da Justiça naquela questão do uso das câmeras corporais. Foi feita uma reunião com os governadores e o secretário de Segurança, e aí depois teve a sugestão, e logo depois da sugestão, mesmo diante da recusa, né, de alguns governadores, o STF pegou e pesou a mão sobre aqueles que disseram que não usariam, e ainda está pesando, como é o caso ali do governador de Goiás, Roberto Caiado. Então, nós temos um cenário que primeiro vem como uma sugestão, mas cria um precedente para que depois o STF ou outras instâncias possam usar para que aquilo seja, de fato, uma norma que deve ser seguida, obrigatória, ferindo assim de forma perene mesmo os direitos dos estados e a autonomia dos estados. Essa é a maior preocupação. O que está por detrás dessa articulação? A gente vê Norte e Nordeste se dividindo e também, por outro lado, essa questão do precedente jurídico que se cria. Então agora, por conta de uma vontade expressa num decreto do governo federal, é possível se passar por cima das competências constitucionais do Estado, né? Então, dos estados. Isso é perigoso demais e é isso que coloca o nosso país em mais um cenário de insegurança. Valadão. Boa tarde, David. Boa tarde, Rodolfo, Mônica, Kriegner e todos aqueles que estão nos assistindo. O que fica claro para nós é que a falta de estrutura para os policiais, e não há discordância naquilo que cada um aqui falou e no que eu também entendo, é que não adianta vir com um decreto goela abaixo e enfiar lá para a polícia ou para os governos acatarem se você também não tem estrutura para poder com que eles consigam executar da maneira correta. O Brasil já vem há muito tempo com essa dificuldade na segurança pública. E como o Rodolfo citou aqui, o Palumbo falou mais cedo, necessariamente você já existe o poder que já é do Estado. O Estado é que tem que ter essa obrigação. E o governo federal deveria cuidar do quê? Das nossas fronteiras, que é um descaso, que não tem segurança nenhuma. E daí você nota que o narcotráfico e toda essa questão que acaba infringindo nas cidades pequenas, vai deixando um rastro de violência, um rastro de droga, um rastro de gente viciada e causando uma desgraça e confusão total no país inteiro. Então, a segurança pública, ela não tem estratégia nenhuma. Nós não temos um plano estratégico nacional, estadual e municipal integrados. Falta isso, falta entender o que se quer, onde que se quer chegar. O país precisa de um plano integrado, tanto nacional, estadual e municipal, e que as partes conversem entre si e cheguem num consenso. Muitas vezes uma pessoa que cometeu um crime, por exemplo, no Paraná e vem para o estado de São Paulo, a polícia do Paraná não sabe que essa pessoa cometeu o crime. Então, essa é uma grande preocupação. Mas, por outro lado, o governo federal garante que esse decreto é para estabelecer diretrizes quanto ao escalonamento da força. Por exemplo, uma pessoa que está em surto psicótico, para que sejam usadas artimanhas, até mesmo ferramentas que não sejam letais, como, por exemplo, aquele estudante de medicina que a gente noticiou amplamente aqui na Jovem Pan, que acabou morto por uma atividade policial. Então, para estabelecer essas diretrizes, que nada tem a ver quanto à autonomia dos estados, pelo menos essa foi a declaração do Mário Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública. Então, assim, por um lado a gente vê o governo federal em relação, defendendo esse decreto, que apenas estabelece algumas diretrizes, mas os governadores se colocando contra essa medida. Você realmente concorda que não feriria a autonomia, então, Rodolfo? David, eu gostaria muito de falar, mas eu quero dar a palavra para a professora Mônica, que já tinha levantado a mão, então, por favor. Eu só queria fazer um contraponto, porque o que me incomoda é os argumentos que estão sendo usados por esses governadores.
porque o Kriegner levantou muito bem aqui essa questão da autonomia dos estados. Porém, não é essa a fala deles. O que eles estão dizendo é isso vai favorecer os bandidos e isto vai provocar punição para os policiais, sendo que não é nada disso. Inclusive, o decreto pune estados, ele não pune os policiais. O que ele faz é perder acesso a recurso, a dinheiro para os estados que não implementarem diretrizes. E se a gente for ler esse decreto, ninguém discorda de nada que está escrito ali, gente. É exatamente o que as polícias já deveriam estar fazendo. Então, tudo isso é uma reação à grande comoção causada por algumas mortes absolutamente injustificadas aí. Inclusive, no dia que saiu o decreto, aquela menina foi baleada por um agente da Polícia Rodoviária Federal. Então, existe sim um problema. E aí a discussão que a reação dos governadores de dizer, não está errado, isso é que me incomoda. Claramente isso está invadindo um espaço que deveria ser só dos estados. Nós não devemos deixar isso acontecer. Mas a reação dos governadores de dizer, não, aqui a minha polícia faz como eu quero. Não, gente, o que está ali é o que é o certo. Como, por exemplo, só pegando carona, David, no que ela disse, por exemplo, o que diz o decreto, tá? Uma das coisas que diz o decreto é o seguinte, que o Lula estipula a arma de fogo que só poderá ser usada por profissionais de segurança pública federal como último recurso. Já deveria ser o último recurso. Exato. Nas escolas de aperfeiçoamento, ou nas escolas de formação de soldado, por exemplo, da Polícia Militar, eles já são ensinados a usar a arma de fogo como último recurso. Não é o que a gente andou vendo por aí nos noticiários, mas o que a gente não vê também é muita gente sendo presa de forma idônea, de forma lícita pela Polícia Militar. Não são todos os policiais militares que têm esse despreparo, por exemplo, como a gente está vendo na tela. E o policial que, por exemplo, não tem um curso de defesa pessoal, não teve a sagacidade de não usar uma arma letal, e vem um decreto desse dizer isso. E também restringe o uso de armas de fogo contra pessoas desarmadas que estejam em fuga e veículo desrespeitando o bloqueio policial. Vou pegar o exemplo que o Palumbo deu hoje aqui no Morning Show, de uma pessoa que tem surto psicótico, que vai numa feira e atropela 10 pessoas. Como é que você vai parar essa pessoa se você não reagir bloqueando com um tiro, por exemplo, ou atirando não para matar, mas bloqueando para a pessoa parar com isso? Porque a causa pode ser muito maior do que esse decreto, por exemplo. Se você não pode atirar, como é que você para uma pessoa em surto psicótico dirigindo um automóvel? Sabe, o estrago pode ser muito maior. E é justamente o que os governadores afirmam, né? Porque, por exemplo, a realidade do Rio de Janeiro, muitas vezes os policiais são recebidos a tiros de fuzil. Então, assim, como que você vai fazer o escalonamento da força, sendo que você está sendo recebido com tiros de fuzil? Então, e no Rio de Janeiro, como você disse, só para eu concluir meu raciocínio, a questão geográfica do Rio de Janeiro é diferente de todas as outras capitais do Brasil. Sim. O Rio de Janeiro, ele não cresce para os lados. O Rio de Janeiro cresce, entre aspas, nunca vou falar aqui, redundante, cresce para cima. Por quê? Porque vai para os morros, né? A pessoa vai subir no morro. Como é que a polícia sobe o morro? A polícia sobe o morro é recebida por tiros. Então, cada estado tem a sua particularidade. Você ter um decreto onde querer unanimidade nas coisas não faz muito sentido. Essa é a questão. Bom, um outro destaque que até vocês acabaram comentando, né, que os governadores dos estados do Nordeste, aliados do governo, defenderam um decreto sobre o uso de forças policiais em todo o país e, de acordo com eles, a medida não altera a autonomia dos estados, apenas reafirma a prudência, o equilíbrio e o bom senso do exercício da atividade policial. Por fim, os governadores do Nordeste afirmam que o texto vai ampliar a eficiência das operações e fortalecer a confiança da população nos militares. Kriegner, que é uma pronúncia difícil. Você concorda com isso? De jeito nenhum. Na verdade, esses governadores estão bem equivocados. Como a Mônica colocou aqui, tanto os do Sul e Sudeste estão equivocados no que eles colocam como defesa, quanto do Norte e Nordeste estão equivocados nesse apoio. E eu acho que essa justificativa, por exemplo, David, que você trouxe do governo federal, né, que é o que eles usaram para dizer que, não, aqui a gente não está criando nada novo, estamos apenas reforçando, é o diagnóstico errado, né? E a gente sabe, do ponto de vista de política pública, que se você tem um diagnóstico equivocado, se você não consegue desenhar bem qual é a causa raiz ali daquele problema, você não vai conseguir ter também uma solução. A gente viu aí as imagens, estava na tela, daquele caso aqui na cidade de São Paulo, em que o policial atirou num cara que estava ali no médico, né, no estudante de medicina, que ali bateu numa viatura, e aí depois também estava ameaçando de agredir a mulher que estava com ele no hotel, enfim, um caso complicado.
Mas a pergunta ali é, aquele policial não sabia que ele não poderia usar uma arma de fogo contra uma pessoa desarmada? É óbvio que sabia. Aquele policial, ele tem histórico, ele fazia aquilo diariamente, semanalmente, mensalmente? Não. Foi a primeira vez, pelo que tem de registro, de que ele usou uma arma de fogo contra alguém desarmado, né? Então, o problema não é uma norma para dizer que ele não deveria usar. É como foi colocado aqui, o Rodolfo trouxe isso, a Mônica também. O treinamento, como atuar num momento aí de tensão, em que ele estava vendo a pessoa agredindo ele, estava tentando defender, via que a pessoa não estava bem, não estava no pleno exercício das suas faculdades mentais. Como fazer isso? Como agir nesse momento? Isso é treinamento, isso é investimento na polícia, isso é investimento em outros equipamentos também. Isso não é passando uma normazinha, colocando ali mais um decreto. Então, é ilusão a gente pensar que isso tudo vem da boa vontade do governo federal em contribuir para a melhoria da segurança pública do Brasil. Não vem. Isso é uma manobra política. A gente sabe que esse governo federal que está aí bem estabelecido, ele não se coloca do lado da polícia, em defesa da polícia, investimento da polícia e avanço da polícia como a força de segurança do nosso país. Não se coloca dessa maneira. Tenta criar empecilhos para sempre alimentar a mesma narrativa vigente que a gente tem no Brasil de que a polícia é inimiga do povo e o povo é quem deve ser, o povo é vítima, inclusive o bandido, né? A famosa bandidolatria aí. Então, esse é o cenário que a gente vê. É uma ação política, não é para a defesa da segurança, para a melhoria da segurança. Porque se fosse, nós teríamos outras decisões sendo tomadas por parte do governo federal investindo no âmbito estadual. Agora, Valadão, tem uma coisa também, né? Muitas vezes esses casos vão para a esfera judicial. E o grande receio dos governadores é que os policiais sejam prejudicados caso não haja esse escalonamento da força e, em determinadas ocorrências, eles acabam atirando e depois, quando haver algum caso na justiça, para que esses policiais sejam punidos porque não seguiram a diretriz do governo federal. Você acha que realmente isso pode acontecer, ocorrer? Então, como o Kriegner vem falando, isso é uma falta de estrutura. E quando você tem falta de estrutura, o que vai acontecer é simplesmente o despreparo da polícia em atender tudo aquilo que manda o regramento, tudo que manda a lei e os decretos. Não adianta você fazer uma política pública se você não dá condições para que ela seja implementada e executada na sua íntegra. O que eu vejo é que isso vai acabar prejudicando a nossa situação, principalmente dos nossos policiais. Por quê? Porque o bandido, o cara que está lá no crime organizado, ele está muito paramentado, muito bem armado para poder enfrentar a polícia. Se a polícia tiver despreparo e não tiver condições de agir da maneira como manda os documentos, vai acabar acontecendo crimes como acabou de acontecer aí. Então eu vejo que há uma distorção, tanto como a professora Mônica disse aqui, que falta, né, a questão dos dois lados entenderem, que é o que eu acho que ainda falta muito no Brasil. Você tem lá o governo federal que faz o decreto, mas na ponta necessita de pessoas para traduzir aquilo que realmente eles querem de maneira adequada e transferir isso para os governadores que estão com a agenda lotada, com várias pautas, e aí ainda tem que entender coisas técnicas de segurança pública que eles não entendem. Então, eu vejo aí que há uma disparidade muito grande e o que mais pode sair prejudicado é quem está ali na ponta, no dia a dia, combatendo o crime. O próprio governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, deu uma entrevista aqui para a Jovem Pan, no Jornal Jovem Pan, para o Thiago Berrait, e disse que não precisa do dinheirinho do governo federal. A gente recorda, dinheirinho foi a expressão utilizada por ele. Mas muitos estados dependem dos recursos que vêm da esfera federal para o uso de investimentos, né? Então, comprar arma, comprar viatura, comprar equipamentos como câmeras corporais. São necessários esses recursos para que haja realmente o trabalho da polícia, a efetividade da polícia, tanto civil quanto militar. Mas a preocupação é que, caso os estados não adotem as medidas, não participem do decreto, porque eles não são obrigados, como o próprio governo federal colocou, eles fiquem de fora dos recursos, ainda mais nessa reta final do ano, onde a arrecadação muitas vezes vem da Loteria Federal. Mega da Virada está aí para demonstrar isso e os recursos são advindos da Loteria Federal. Então, os governadores estão preocupados justamente com essa questão, com essa situação, de que não recebam esses recursos. E vai ficar nesse imbróglio, porque muitos governadores também reclamam, né, Mônica, em relação quando que foi publicado esse decreto? No final do ano, praticamente em recesso. Ninguém mais está trabalhando praticamente, né?
Mas é que tudo isso está tirando o foco da discussão que nós precisamos ter aqui no Brasil, que é falar de prevenção. Esse é um decreto que poderia simplesmente ter sido ignorado, porque ele não muda nada, não faz diferença nenhuma. Os governadores dizerem, a minha polícia já faz isso, essas diretrizes já existem aqui, já estão sendo implementadas, e vamos investir, inclusive em recursos, inclusive no treinamento, inclusive com equipamento, para que haja prevenção de todos os crimes. A hora que o policial sacou a arma, gente, em 80% das vezes, é porque já deu tudo errado e já chegou numa situação em que a arma precisa, às vezes sim, às vezes não, mas precisa ser sacada. E fica essa discussão ridícula, inútil, entre o cidadão do bem, que acha que bandido bom é bandido morto, e o bandidólatra, que acha que o bandido é um coitadinho, que é culpa do sistema, e ninguém está discutindo como melhorar o direito do cidadão comum de ir e vir e de poder viver sem ter medo de tomar um tiro na cabeça. Uma coisa que chama bastante atenção no decreto é que não estabelece em nada sobre a conexão entre as polícias, sobre os sistemas integrados. Hoje, eu até comentei aqui no programa já, que uma pessoa que praticou um crime no estado não tem o acesso à informação de outro estado. Então não existe essa interligação, essa conexão entre os estados, o que é um tremendo absurdo, né? Porque realmente, hoje, para avançar uma investigação, o delegado tem que ligar para outro conhecido de outro estado e perguntar sobre aquele determinado criminoso. E aí a pessoa tem que buscar informações junto a outras fontes, sendo que se estivesse ali no sistema, ficaria muito mais fácil, né, Rodolfo? E o RG? O RG, gente, o brasileiro pode ter 23 RGs diferentes, um em cada estado. Exatamente. 27. É inacreditável. E é lei isso, né, professor Mônica? Porque em cada estado o cara pode ter um documento. Essa interligação que você sugeriu aqui, David, que você levantou, ela é muito importante. Porque, olha só, a cidade de São Paulo agora, puxando a sardinha para o nosso estado aqui, está com aquelas câmeras inteligentes. E muitos bandidos procurados em outros estados foram reconhecidos por essas câmeras. A Smart Sampa. A Smart Sampa, sabe, pedófilos, traficantes, assassinos que cometeram seus crimes em outros estados estão sendo presos aqui na cidade de São Paulo com essa tecnologia. Por que não investe nessa tecnologia em todos os estados do Brasil? Em todos os estados do Brasil. Por que não aumenta o número de policiais, de contingente no estado da Bahia? Por que Salvador, sendo uma das capitais mais violentas do Brasil, não tem essas câmeras e não tem um planejamento? Não tem um planejamento de segurança nenhum. A gente só vê São Paulo sendo atacado e os governadores que ficaram contra esse decreto, ou não que ficaram contra, mas que se opuseram de alguma forma, né? Ou acharam, no mínimo, um absurdo, um decreto no dia 23 de dezembro, já em recesso, estão sendo aí, de uma forma, decapitados, porque a gente não sabe se esse repasse vai vir para esses estados que levantaram bandeira contra esse decreto. Porque eu falei que falta estratégia. E falta estratégia, exatamente. Mas assim, pegando o carona no que o Mauro Mendes disse aqui no Mato Grosso, eu acho que ele foi um pouco leviano na sua conduta, no jeito que ele falou. Nós não precisamos do dinheirinho, porque uma capital, Mato Grosso tem a sua capital e tem suas cidades, que também precisa desse repasse do governo. Todo o dinheiro é muito bem-vindo. É uma questão de soberba falar que a gente não precisa desse dinheirinho, porque você cata e você coloca o seu braço numa mesa e começa a ter uma queda de braço com o poder executivo, e isso não é legal para nenhum estado. Mas essa queda de braço já começou muito antes daquela reunião, onde todos os governadores estiveram presentes, até o presidente Lula esteve ali na mesa, onde houve até uma discussão entre o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, falou sobre as questões que ele tem feito no estado, e o Lula até ironizou ele, dizendo que, então você que deveria aqui fazer a palestra pra gente e a gente seguir aquilo que você faz no estado de Goiás, porque é um exemplo, né? Virou uma queda de braço, né? Virou uma queda de braço, virou quem pode mais, quem é que determina e quem é que vai fazer a diferença. Então, você vê que de um bloco tá os governadores do lado do Sudeste e os outros governadores que apoiam mais o governo ficam com esse braço de ferro, mas a política pública que deveria ser discutida não está sendo. Então, não está adiantando nada essa pauta, na verdade. E lembrando que essa fala, né, como o Rodolfo falou aí, da fala do governador Mauro Mendes, ela é muito infeliz também, porque não é dinheiro do governo federal, não é dinheiro, isso é dinheiro gerado nos municípios, nos estados, que vai por conta do Pacto Federativo imposto, né? Aí bem mal feito que a gente tem no Brasil, vai lá para Brasília e depois é repartido. Então, não deve ser tratado como se fosse uma benesse do governo federal, dizendo ali, olha como deve, né? Então, o governador,
quando faz isso, ele não pode dizer, nós não precisamos do dinheirinho. Não, a gente quer porque é nosso. Deve ser, essa é a possibilidade, essa é a mentalidade que a gente deve ter, né? Eu acho que o que mais tem me incomodado muito disso, eu volto na fala da Mônica aqui também, é justamente isso. Nem os governadores têm entendimento, generalizando aqui, mas tem esse entendimento do risco que isso é para a questão do Pacto Federativo e para a autonomia dos estados. Eles não colocam isso como número 1 da sua defesa contra esse decreto, por exemplo, né? E quando vem uma fala dessa também, mostra que ele também não está entendendo de onde vem esse dinheiro. Esse dinheiro não é do governo federal. Então, a gente precisa resgatar muito no nosso país, porque o país foi feito para ser uma federação. A União foi desenhada para isso, para que a gente venha a ser uma federação e tenha os estados. E os estados tenham a sua preponderância, tenham a sua participação e também os municípios. Quando tudo começa a virar um grande bolo em que tudo é ao redor de Brasília, prefeitos estão ali de joelhos diante do Congresso Nacional implorando por uma verba parlamentar para comprar uma ambulância, porque o dinheiro, boa parte do orçamento que era para o município agora está em Brasília. Quando os estados estão travados dessa maneira também, esperando o dinheirinho vir para poder equipar a polícia, a gente vê o país parando, e está parando e vai parar, se a gente não acertar esse pacto federativo.